Ele entrou na igreja com os olhos cheios de água. Tentava disfarçar, olhando para o chão, caminhando lentamente até o último banco. Quase ninguém notou sua presença. O culto já tinha começado, a música estava alta, todos os inocentes animados, mas por dentro ele estava em silêncio. Seu coração estava apertado, cheio de perguntas que ninguém respondia. Ele pensou: será que alguém aqui se importa comigo? Tem gente que não sai da igreja de uma vez. Vai se afastar aos poucos, deixando de participar, parando de orar, até que um dia simplesmente some. Às vezes está todo mundo sorrindo por fora, mas por dentro tem um vazio que ninguém vê. Você já se sentiu assim? Já esteve cercado de pessoas e mesmo assim se sentiu sozinho? Muitos saem da igreja não porque perderam a fé, mas porque perderam a força. Foram machucados, ignorados, julgados, procuraram ajuda e encontraram indiferença. Precisavam de apoio, mas receberam cobrança. E no meio disso tudo, se sentiram como se não precisassem de mais lugar ali. A igreja é um lugar de cura, mas quando a cura não chega, a dor cresce. Quando a gente espera amor e recebe frieza, o coração se fecha. Não é fácil continuar quando tudo parece pesado. E quando a gente percebe, o banco está vazio, o coração está longe e a vontade de voltar parece cada vez menor. Talvez você conheça alguém que passou por isso. Ou talvez seja você mesmo. Alguém que já tentou de tudo, que já chorou, em silêncio, que já pensou em desistir. E o pior é que, muitas vezes, quem está ao redor não percebe. O culto continua, a programação segue, mas a dor de quem foi embora fica esquecido. A gente precisa parar e pensar: será que seremos igreja de verdade? Será que teremos braços abertos ou olhos fechados? Porque tem gente indo embora e ninguém está perguntando o porquê. Tem gente sofrendo e ninguém está ouvindo. Não dá para fingir que está tudo bem quando não está. A fé não é uma máscara, é algo que precisa ser cuidado, alimentado, protegido. E quando a fé está fraca, é aí que a igreja deveria ser mais forte em amor, mais presente, mais humana. Muitos foram embora porque não encontrei isso, se sentiram sozinhos mesmo dentro da igreja. E quando a solidão é maior do que a esperança, a saída parece a única opção. Mas nem sempre quem sai quer se afastar de Deus. Às vezes só quer se salvar da dor, e é por isso que precisamos falar sobre isso. Ouça mais, julgar menos, amar com atitudes, porque palavras bonitas não curam feridas. O que cura é presença, é atenção, é cuidado, é saber que alguém é importante de verdade. Se você conhece alguém que saiu da igreja, não ignore. Procure, peça, ouça. Às vezes, um gesto simples pode fazer toda a diferença. Às vezes, o que falta é só alguém dizer: você faz falta aqui. E se você já pensou em sair ou já saiu, saiba que Deus nunca se levou de você. Ele continua ao seu lado, mesmo quando a igreja falhou. Ele entende suas dores, suas dúvidas, sua luta, e Ele ainda te chama pelo nome. Esse vídeo é para você, para lembrar que sua história não acabou, que há esperança, que ainda dá tempo de recomeçar e que há lugar para você, mesmo quando tudo diz o contrário. Deus vê o que ninguém vê. E Ele é importante. Fique comigo até o final dessa série. Ainda vamos conversar sobre muita coisa. E juntos, quem sabe, podemos entender por que tantos embora e como podemos fazer da igreja um lugar de verdade para todos. Comente aqui se isso já aconteceu com você ou com alguém que você conhece. Curte esse vídeo para que mais pessoas recebam essa mensagem e compartilha com quem precisa ouvir isso hoje. Sua atitude pode mudar uma vida. Às vezes, tudo o que uma pessoa queria era ser ouvido, só isso. Não um sermão, não uma cobrança, não um conselho pronto, mas um ouvido atento e um abraço sincero. Quando isso não acontece, o silêncio começa a gritar por dentro. E com o tempo,
Essa falta vai virando distância. Tem gente que entra na igreja ferida e sai ainda mais machucada. Não por causa de Deus, mas por causa da forma como foi protegida. Um olhar torto, uma palavra atravessada, um julgamento sem conhecer a história. E aí ela vai se afastar, sem fazer barulho, até sumir de vez. Já ouviu alguém dizer, eu gosto da igreja, mas o problema são as pessoas? Essa frase revela uma dor real. Porque por mais que a gente saiba que ninguém é perfeito, tem atitudes que ferem fundo. E quando uma ferida não é tratada, ela infecta, cresce e afasta. Algumas pessoas carregam dores antigas, traumas de infância, rejeições familiares, decepções com líderes. E quando chegar à igreja, esperam encontrar cura, mas se deparam com críticas, fofacas ou frieza. Como continuar assim? Como confiar de novo? A verdade é que muita gente sai da igreja, mas continua buscando a Deus. Só não sabe mais onde encontrar esse Deus no meio de tantas máscaras. Querem sentir o amor, mas encontram regras. Querem acolher, mas enfrentam portas fechadas. Não estamos dizendo que toda igreja é assim. Há roupas acolhedoras, com pessoas sinceras, que abraçam, que escutam, que ajudam. Mas também há aqueles onde o ambiente parece mais um tribunal do que um hospital. E isso machuca quem já está ferido. Você que está assistindo já se sentiu assim? Já passou por algo parecido? Ou conheceu alguém que se afastou porque não aguentou mais, fingiu que estava tudo bem? Se sim, comente aqui, porque sua história pode ajudar outros a entender que não estão sozinhos. Jesus andava com os rejeitados. Ele tocava os intocáveis, ouvia os esquecidos e dava atenção aos que ninguém via. A igreja precisa parecer mais com ele. Não com estruturas rígidas, mas com braços estendidos. Não com aparência, mas com verdade. Muitas vezes quem sai da igreja sente vergonha. Acho que está errado, que falhou, que Deus é bravo. Mas Deus não fecha a porta, Ele espera. Ele entende e Ele continua amando, mesmo quando a gente se afasta. Talvez você esteja distante hoje, mas isso não é o fim. Há caminho de volta. Não precisa ter medo, não precisa se esconder. Deus não desistiu de você e ainda há lugar para você, mesmo que pareça tarde demais. A gente precisa mudar a forma como acolher as pessoas. A igreja não pode ser lugar de medo, mas de esperança. Não de cobrança, mas de cuidado. Porque quando a dor é maior que o consolo, as pessoas desistem. E ninguém deveria desistir por se sentir sozinho. Pense comigo. Será que você foi respondido? Ou foi mais uma ferida na vida de alguém? Será que suas palavras levantarão ou derrubarão? Todos nós erramos, mas todos podemos aprender a amar melhor. E isso começa com pequenas atitudes. Não basta pregar o amor, é preciso viver o amor. O evangelho não é sobre estar certo, mas sobre fazer o certo. E às vezes, o certo é apenas ouvir, abraçar, caminhar junto, sem pressa, sem cobrança, só com presença. Se esse vídeo está tocando seu coração, deixa seu like agora. Isso ajuda a espalhar essa mensagem para mais pessoas. Compartilha com alguém que você sabe que precisa ouvir isso e escreve nos comentários. Você já se sentiu sozinho mesmo dentro da igreja? Continue comigo, porque ainda temos muito a conversar. Ainda vamos falar sobre como restaurar, como recomeçar e como ser igreja de verdade. E lembre-se, você é importante. Deus não se esqueceu de você. É curioso como o coração humano funciona. Às vezes, tudo o que ele precisa para continuar é um sinal, um gesto, uma palavra amiga. Mas quando isso não acontece, ele se fecha. Vai se desligando, se afastando devagar, até não sentir mais vontade de voltar. E é aí que muitos deixam a igreja. Talvez você conheça alguém assim, gente que já foi firme, presente, cheia de fé. Sempre sorrindo, sempre ocasional. Mas com o tempo foi mudando. Primeiro parou de participar dos cultos,
Depois sumiu dos encontros, até que um dia ninguém mais viu. E ninguém disse o motivo. O silêncio também fala. E quando a igreja ignora esse silêncio, perde mais do que um membro, perde uma alma em processo de dor, perde a chance de curar, de restaurar, de ser o abraço de Deus na terra. Porque não é só sobre ir ao templo, é sobre pertencer a um lugar. Tem gente que se decepciona com promessas. Prometeram apoio, oração, ajuda, mas na hora da luta ficou só. E essa solidão corrói por dentro, e aos poucos a chama vai se apagar. Não porque perdeu a fé, mas porque perdeu a esperança nas pessoas. Você já viu alguém sendo tratado com frisa? Alguém que não se vestia como todos, ou que carregava marcas no corpo ou na alma, sendo rejeitado? A igreja precisa lembrar que Jesus veio para os doentes, não para os sãos. E somos esquecidos disso, esquecemos do Evangelho. A dor de ser ignorado é grande, mas a dor de ser julgada sem ser compreendido é ainda maior. E quando isso acontece dentro da igreja, o impacto é profundo, porque aquele lugar que deveria ser refúgio vira uma lembrança amarga. Muitos saem da igreja sem nunca saíram da fé. Continuamos orando em casa, buscando a Deus em silêncio, lendo a Bíblia sozinhos, mas com um vazio por dentro, sentindo falta da comunhão verdadeira, aquela que cura e fortalece. Por isso, esse vídeo é um chamado, um convite à reflexão. Será que temos sido pontes ou muros? Será que nos ajudaremos ou nos afastaremos? Se você sente que esse conteúdo está falando com você, já deixa seu like, porque isso ajuda mais pessoas a encontrarem esse vídeo. E comente aqui embaixo o que você fez se afastar ou quase desistir. Vamos criar um espaço de escuta, sem julgamentos, só com amor e empatia. Às vezes, só de falar a cura já começa. Às vezes, só de ler que alguém passou pelo mesmo, a gente se sente mais forte. Jesus não veio criar religião. Ele veio ensinar relacionamento. Ele sentou-se com pecadores, com rejeitados, com os que ninguém queria por perto. E ele continua fazendo isso hoje. Só que agora, por meio de mim e de você. Se queremos ver menos pessoas saindo da igreja, precisamos começar a ser mais como ele. Ouvir sem interrupção, acolher sem sugestão, amar sem medida. Isso é ser igreja, isso é ser corpo de Cristo. Talvez você esteja assistindo, você está ferido. Talvez tenha saído da igreja e nunca contei para ninguém o verdadeiro motivo. Mas eu quero te dizer, Deus ainda te chama. Não importa onde você está, Ele continua com você. Há pessoas dispostas a caminhar juntos. Se você conhece alguém que precisa ouvir isso, compartilhe esse vídeo agora. Pode ser que você seja uma resposta da oração de alguém. Pode ser que essa mensagem leve cura a um coração cansado. A fé não é sobre perfeição, é sobre persistência. E mesmo que você tenha parado no meio do caminho, há sempre um novo recomeço em Deus. O importante é não desistir da jornada. Segue comigo, porque a próxima parte vai trazer luz sobre como recomeçar com Deus e com a comunidade. Você não está sozinho e nunca esteve. Recomeçar nem sempre é fácil. É como voltar a uma casa onde fomos feridos, esperando encontrar agora portas abertas e corações desejosos. Mas sabe, Deus é mestre em reconstruir. Ele pega nossos pedaços e transforma em algo novo, forte, cheio de propósito. E é isso que Ele quer fazer com você. Talvez você se pergunte, será que vale a pena tentar de novo? Será que você será aceito, acolhido, compreendido dessa vez? Essas perguntas moram no coração de muitos que saíram da igreja. Mas o que poucos sabem é que, no fundo, Deus nunca deixou de chamá-los de volta. Ele entende suas dores. Ele viu o que te feriu, ouviu as palavras que te machucaram, sentindo sua solidão. E mesmo assim, Ele te ama com um amor que não muda, que não se cansa, que não te abandona. Um amor que espera pacientemente o seu retorno.
Voltar não é sobre voltar ao mesmo lugar físico. É sobre voltar à comunhão, à presença, à fé que um dia te incendiou por dentro. E esse retorno pode começar com uma oração simples. Um sussurro no quarto, um gesto de humildade, um passo na direção certa. Se esse vídeo está tocando seu coração, se algo dentro de você sente que é hora de tentar novamente, comente aqui embaixo. Eu quero recomeçar. Não precisa explicar, não precisa se explicar. Apenas envie. Vai ser o primeiro passo de muitos. E se você está firme na igreja, esse vídeo também é para você. É um lembrete de que cada pessoa que entra por aquelas portas carrega uma história. Algumas doloridas, outras cheias de esperança. E todos merecem ser tratados com respeito, paciência e amor. Não basta falar de Cristo, é preciso viver como Cristo. Ele tocava os intocáveis, olhava nos olhos dos esquecidos, caminhava ao lado dos excluídos. Será que faremos o mesmo? Ou será que criaremos barreiras onde deverão existir pontes? Compartilha essa mensagem com alguém que precisa ouvir. Pode ser um amigo, um parente ou até aquele irmão que sumiu da igreja e ninguém mais procurou. Seja instrumento de Deus na vida de alguém hoje. Você pode fazer a diferença. A igreja não é um lugar perfeito, porque é feita de pessoas imperfeitas. Mas é um lugar onde milagres acontecem, onde corações são curados, onde histórias são transformadas. E toda transformação começa com uma decisão. Não deixe que a dor do passado apague a luz do seu futuro. Há um caminho de cura esperando por você. E Deus está no início, no meio e no fim desse caminho. Ele não desiste de você. Ele não desistiu da igreja. Ele acredita em recomeços. Se você chegou até aqui nesse vídeo, é porque Deus queria falar com você. Não foi por acaso. Nada é por acaso quando se trata da graça dele. E se você está sentindo isso, deixa seu like, comenta sua experiência e se inscreve no canal para receber mais mensagens como essa. Essa é uma jornada que não precisa ser solitária. Estamos aqui para caminhar juntos, para orar, conversar, crescer. Essa comunidade existe para isso, então sinta-se parte, mesmo que você esteja recomendando do zero. Você é bem-vindo aqui. Quando você volta, você não volta como quem falhou. Você voltou como quem venceu, porque levantar depois da queda exige coragem. E Deus honra os que decidem voltar para Ele, mesmo cheios de marcas, de dúvidas, de medos. Que essa mensagem não fique só na tela, que ela se torne atitude, que ela se transforme em reconciliação, que ela leve pessoas de volta aos braços do Pai, e que você que ouviu até o final saiba, ainda há tempo, ainda há graça, ainda há caminho, e se você continuar, quiser receber reflexões como essa, ativar o sininho e compartilhar esse vídeo com o maior número de pessoas possíveis. Talvez hoje, por meio de você, Deus esteja trazendo alguém de volta para casa.